Apresentação sobre a solda TIG. Dos objetivos principais, suas características, aplicações, vantagens, desvantagens, variações, polaridades, gases de proteção, eletrodos e bocal. A solda TIG vem da abreviatura do inglês Tungstênio Inert Gas. É um processo que utiliza um eletrodo sólido de tungstênio não consumível. O eletrodo, o arco e a área em volta da poça de fusão da solda são protegidos por uma atmosfera protetora de gás inerte. Além disso, é um processo que não gera escória e, com isso, a chance da sua inclusão no metal de solda é eliminada. E a solda não necessita de limpeza no final do processo. Além disso, é um processo com boa regularidade de penetração na raiz de solda e poucos defeitos. É um processo indicado para metais, como titânio, molibdênio, aço inoxidável, entre outros, e ligas de aço comum, aço liga, aço carbono. Os componentes de sistema da solda TIG, alguns aqui estão abaixo listados como fonte, sistema de refrigeração, cilindro de gás, tocha TIG, garra negativa, e aqui uma imagem ilustrativa. A soldagem TIG é considerada uma das mais difíceis de todos os processos utilizados devido à necessidade de destreza do soldador, que utiliza uma mão segurando a tocha e a outra o metal de adição quando ele for utilizado, que pode ser vareta ou um alimentador de arame motorizado, mantendo o arco elétrico e assegurando que o eletrodo de tungstênio não encoste a peça de trabalho ou no material de adição. Além disso, é um processo que utiliza fonte de energia de corrente contínua positiva ou negativa, ou corrente alternada, ou até mesmo ambas no mesmo equipamento. Produz excelente qualidade, obtendo o acabamento perfeito no cordão de solda e ótimas propriedades mecânicas. Das suas aplicações, dos principais processos de aplicação: reparo e manutenção em geral, soldagem de alumínio e manganésio e suas ligas, soldagem de uma ampla gama de metais como aço carbono e baixa liga de aço inoxidável, soldagem de tubos e chapas de espessuras finas, passe da raiz em tubo de vários diâmetros e espessuras, largamente utilizada na indústria aeroespacial em função da sua qualidade do processo e das ótimas propriedades mecânicas da solda. A indústria nuclear também utiliza bastante a solda TIG por sua precisão e pela segurança do resultado. Soldagem de chapas pouco espessas e de tubulações, como por exemplo gasodutos. Das suas vantagens, a solda TIG é um processo refinado que oferece ótimo acabamento superficial superior, e não é necessário realizar a remoção de escória após o procedimento. Este método também não produz respingos e possui excelente característica mecânica. A solda pode ser realizada em qualquer posição. Esse tipo de solda é compatível com uma enorme gama de materiais. Assim, pode ser utilizado em diferentes indústrias. É possível obter excelente resultado em soldas realizadas sem adição de material. É um modelo que também pode ser automatizado, dependendo da necessidade de produção. Das suas desvantagens, como todo trabalho oferece desvantagem, a solda TIG também oferece algumas desvantagens. Ela pode ser realizada apenas em ambiente controlado ou coberto, e caso sofra a influência de uma corrente de ar, por exemplo, a proteção do gás inerte é comprometida. Por causa do refinamento do processo, esse é um método que exige que o soldador tenha qualificação e grande destreza para o trabalho, o que também faz com que o processo seja mais lento em comparação com os outros tipos de solda. Outras desvantagens é a necessidade de maior coordenação e experiência do soldador no controle da poça de fusão, dificuldade de manter
proteção adequada em ambientes com vento, baixa tolerância a contaminantes. Das suas variações, o processo TIG apresenta algumas variantes, dentre as quais podemos citar a soldagem TIG por pontos, TIG com corrente pulsada e TIG com arame quente, ou hot wear. Soldagem TIG por pontos. A variação da soldagem TIG por pontos é feita manualmente, utilizando um porta-eletrodo do tipo pistola, constituído de um eletrodo centrado com um bocal resfriado a água e um interruptor de controle da operação. A soldagem por pontos pode ser feita com corrente alternada ou corrente contínua e polaridade negativa. A penetração é controlada por meio de ajuste da corrente e da sua duração. Aqui abaixo vemos um modelo dessa soldagem por pontos. Soldagem TIG com corrente pulsada. A corrente varia entre um nível de pico e um nível de base. A alternância da corrente entre o pico e a base permite o enchimento automático da cratera, que é formada normalmente no final do cordão de solda durante a retirada da tocha. Com essa variante, temos como resultado boa penetração, melhor controle da poça de fusão e soldagem de chapas finas, entre outros. O nível de pico e base apresenta elevada intensidade de corrente, 2 ou 3 vezes superior à intensidade utilizada em correntes contínuas comum. O nível de base é caracterizado por corrente baixa e tempo de base suficiente para evitar a extinção do arco elétrico, mas que proporciona o resfriamento da poça de fusão. A soldagem TIG com arame quente, ou hot wear, é semelhante à soldagem convencional, com material de adição. A diferença está em que neste processo o arame consumível ele é aquecido por efeito Joule até atingir uma temperatura próxima do seu ponto de fusão, ainda antes de entrar em contato com a poça de fusão. Dadas as polaridades, a soldagem TIG pode ser utilizada corrente contínua, positiva ou negativa, ou corrente alternada. Cada uma dessas alternativas irá influenciar fortemente os mecanismos de emissão de elétrons e, consequentemente, as características de soldabilidade. O tipo de corrente elétrica utilizada neste processo influencia a penetração de solda, a limpeza superficial dos óxidos da superfície do metal base e o desgaste do eletrodo de tungstênio. Em contato com o ar, as ligas de alumínio formam uma superfície de óxido de alumínio, que dificulta ou mesmo impede a sua soldagem. Para sobrepor este problema, se faz o uso de corrente alternada, a qual associa as propriedades de limpeza da corrente contínua positiva e de penetração da contínua negativa a cada meio ciclo. Características surgem de acordo com o tipo de corrente, seja corrente contínua positiva, negativa ou alternada. Pode utilizar corrente pulsada também. Continuando um resumo, a corrente contínua direta de eletrodos negativos é recomendada, apesar de não proporcionar uma ação de limpeza. Com esse tipo de corrente, a penetração é profunda e o desgaste do eletrodo é minimizado. Já na corrente contínua com polaridade inversa, o eletrodo positivo, a ação de limpeza é eficiente, mas o desgaste excessivo do eletrodo inviabiliza a aplicação deste tipo de corrente. Na corrente alternada, características intermediárias às anteriores. Este tipo de corrente, por promover média penetração e ação de limpeza satisfatória, onde a limpeza dos óxidos superficiais é fundamental na realização da operação da soldagem. Sempre que for utilizada este tipo de corrente, o ignitor de alta frequência permanece acionado durante toda a operação de soldagem para estabilizar
o arco elétrico. Corrente pulsada. O fato de a corrente ser pulsada e não constante no tempo permite a produção de juntas com muito melhor qualidade. Ao lado esquerdo podemos ver uma tabela também com as correntes, a corrente direta, inversa e a corrente alternada, dizendo algumas coisas também sobre ela, algumas propriedades. Dos gases de proteção. Gases inertes, também chamados de gases de proteção, são utilizados neste processo com o intuito de proteger a área de soldagem de gases atmosféricos, como por exemplo o oxigênio e o dióxido de carbono ou vapor d'água também. Geralmente para a soldagem TIG utilizando o argônio e o gás hélio, que pode ser adicionado para aumentar a fluidez e a penetração da poça de fusão. Argônio ou mistura argônio-hélio podem ser utilizadas para a soldagem de todas as ligas e, em alguns casos, nitrogênio ou hidrogênio podem ser adicionados em razão de atingir propriedades especiais. Abaixo algumas imagens de cilindro de gás ar, cilindro de gás hélio e mostrando aqui a usabilidade deles no metal base e no metal soldado. O argônio tem melhor proteção, arco mais estável, menor consumo e custo, solda mais limpa com corrente alternada. Já o hélio tem maior penetração e velocidade, maior consumo e custo mais elevado. Sobre os eletrodos, o eletrodo utilizado na soldagem TIG é constituído de tungstênio. Os eletrodos são distinguidos pela sua composição de tungstênio e, em alguns casos, de outro elemento. Podem também ser distinguidos pela sua cor de ponta. Escolher-se o eletrodo de tungstênio de acordo com o material a ser soldado. Segue a lista indicando 3 cores mais indicadas para cada tipo de material, como por exemplo o alumínio. A cor dourada ou azul são considerados os melhores por proporcionarem ótima abertura e estabilidade do arco tanto em correntes altas como baixas. Também possuem excelente durabilidade e podem ser utilizados em corrente contínua ou corrente alternada. Marrom ou branco, esses eletrodos proporcionam um arco extremamente estável, ótimo para soldagens em correntes alternadas e também mantém a ponta resistente à contaminação por mais tempo. A cor verde, sendo o mais barato dessa lista, este eletrodo possui 99,5% de tungstênio. Por isso é considerado puro, permite boa estabilidade de arco quando usado em corrente alternada e não é indicado para soldagens em corrente contínua. Apresenta pouca resistência em relação aos outros tipos de eletrodo. Para aços, carbonos e aço inoxidável, o dourado ou azul também são utilizados. São os melhores para diversos processos, contendo a mesma composição química. Diferenciam-se da cor devido à porcentagem de latânio que possui. A ponta dourada tem 1,5% e a ponta azul tem 2%. É o próprio latânio que traz alta durabilidade e resistência aos eletrodos destas cores. Vermelho, devido ao baixo nível de contaminação e desgaste, oferece uma ótima abertura de arco em alta corrente. Seu uso é aconselhado para soldas em correntes contínuas. O cinza é mais indicado para correntes baixas, apresentam uma ótima abertura e estabilidade de arco e boa durabilidade, usando em corrente contínua ou em corrente alternada também. Dado bocal, para finalizar, possui uma função importante no processo de soldagem, canaliza o gás protetor em torno do elétron. Isso faz com que a solda fique isolada do ambiente. O mais utilizado no processo TIG é o de cerâmica, devido ao seu baixo custo e sua resistência a altas temperaturas. Quando usado em gás lens, apresenta um desempenho ainda melhor, pois reduz a turbulência do gás e usa menor vazão e economia de gás. Abaixo a imagem ilustrativa.
e do sistema usando bocal, e ao lado esquerdo um bocal de cerâmico. E até aqui apenas fim da apresentação.